Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 23. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, é o segundo dos Evangelhos. Marcos 2, versículos de 23 a 28. Diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Diga graças a Deus. Essa palavra, queridos, é uma palavra de ensino. Deus quer, no último domingo do ano, nos ensinar princípios. Quando vivemos por princípios, já foi ministrado aqui, pastor Fred já ministrou muito bem. Quando vivemos por princípios, abrimos legalidade no reino do Espírito. Cumprindo princípios, abre a legalidade da bênção. Não cumprindo princípios, abre também uma legalidade da maldição. Isso é certo, isso é como a própria palavra de Deus diz. Isso é se ensina ou não. Não tem nada além disso. Mas e se eu cumprir meio princípio? Eu recebo meia bênção? Não recebe. Tem muitas pessoas achando que tem meia bênção, mas meia bênção não é bênção. Meia bênção, na verdade, pode até se tornar uma maldição. Porque você acha que está sendo abençoado, mas não está. Então, o cumprimento de princípios são princípios. E Deus quer nos ensinar. Porque, até para quem gosta de anotar aí, o tema dessa ministração é legalidade para colher. Quantos querem colher aqui em 2014? Então nós precisamos entender que a colheita não diz só respeito à semeadura para colher. Tem muita gente que semeia em todos os aspectos da vida, mas pode falar assim: puxa vida, eu estou semeando, mas não estou colhendo. E Deus vai falar um pouquinho a respeito de colheita e dessa legalidade para a gente poder colher. Jesus sempre trabalhou sua equipe e seus discípulos para que estivessem prontos para uma colheita. Eles só poderiam colher se passassem pelas searas e no tempo da colheita. Se você passar por uma seara sem ser no tempo da colheita, você não colhe nada. Então olha como Jesus é estratégico. Ele fez os discípulos dele passarem pela seara no tempo da colheita. A lei judaica permitia, nós estamos falando desse texto aqui que nós lemos. A lei judaica permitia que fosse colhido espigas em terra alheia, contanto que não se usasse a foice, porém só as mãos, na medida em que a pessoa pudesse comer. Veja só, eu entro na colheita, na seara do pastor Fred, porque era caminho, eu precisava atravessar por aquela seara. Eu podia passar pela seara dele, a seara de espigas de milho, ou as videiras dele, e colher com a mão. Eu não podia chegar lá com uma foice, colocar num cesto e levar embora. Isso eu não podia fazer. Eu podia o quê? Colher com a mão, debulhar para comer, para matar a fome. Existia até uma outra lei, eu vim conversando com meu pai no carro, e ele me lembrou, uma outra lei que aquelas espigas ou aquelas uvas que iam caindo pelo caminho, eles não deveriam recolher, eles deixavam para que os pobres, os órfãos, as viúvas viessem atrás e fossem colhendo. Mas existia uma lei judaica que permitia que eu, lá na seara do pastor Fred, pegasse uma espiga de milho para comer. O que eu não podia era usar a seara dele para ganhar dinheiro com ela. Isso eu não podia fazer, porque senão eu estaria prejudicando o pastor Fred. Então os discípulos nessa hora, debaixo de uma lei, estavam
com fome e começaram a colher espigas para comer. Esses princípios, se você ler lá em Deuteronômio 23, 21, você anota aí, depois você vai ler. Nós, infelizmente, estamos sem telão hoje. Eu preparei esses versículos para a gente ver rápido, mas você vai poder ler de novo, porque eu estou diante de uma igreja que tem prazer na lei do Senhor, medita na palavra de dia e de noite, não tem preguiça em ler a palavra de Deus. Amém? Você vai depois ver esses princípios dessa colheita, do milho, da uva, para você poder comer, estavam ligados a uma lei, a lei dos votos, onde todos aqueles que fizessem um voto ao Senhor deveriam se apressar para cumpri-lo. Então a lei dizia assim: todo aquele que fizer um voto ao Senhor, apresse-se em cumprir esse voto, não deixa isso para depois, faça isso quanto antes, não fique esperando, porque pode ser que você, por alguma circunstância, não cumpra esse voto e fique com uma dívida espiritual. Então fez um voto, cumpra o voto, no tempo certo do voto, ou apresse-se a cumprir esse voto. E ela termina essa lei dizendo: aquele que atravessar a seara do seu irmão, colha o milho, mas colha apenas aquilo que pode comer, não vai colher, não vai roubar seu irmão, colhe apenas para o seu próprio sustento ali na hora, para matar a sua fome. Os fariseus aqui nesse texto, eles não estavam preocupados com a colheita do milho, porque isso a lei permitia. Mas a reclamação deles ali para Jesus era o seguinte: os seus discípulos estão colhendo esses milhos no sábado, no Shabat, no dia do descanso, que segundo a lei não deveria ser usada as mãos para nenhum trabalho. Os judeus até hoje, você vai para Jerusalém, 2014 é o ano que Deus vai te levar para Jerusalém, amém? Nós vamos juntos, nossas famílias vão juntos para Jerusalém. Eu já fui para Jerusalém algumas vezes, minha esposa já foi, mas a nossa família não foi como toda, na totalidade, eu, ela e os filhos todos juntos, mas esse ano Deus vai nos levar, eu e você. Guarda que no último domingo do ano Deus liberou essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. E se você for para Jerusalém, é até interessante, porque quando você chega no hall do hotel, e ali tem alguns elevadores, tem um elevador lá que é o elevador dos judeus. Se você for uma pessoa muito paciente, você pode usar esse elevador. Por quê? Porque esse elevador você não tem a liberalidade para apertar os botões do andar. Como eles não fazem nenhum trabalho manual, o elevador fica subindo e parando de andar em andar, e descendo de andar em andar, porque é a crença deles. Eu não estou aqui julgando se está certo ou se está errado o que eles estão fazendo, não, eu estou só mostrando para vocês o porquê que naquela hora os fariseus disseram: seus discípulos estão colhendo com as mãos, isso não é lícito fazer no sábado, porque segundo a lei deles, no sábado eles não deveriam fazer nenhum tipo de trabalho manual, eles não cozinham. Se você lembrar na época em que eles estavam atravessando o deserto, e eles recebiam o maná do céu, eles não recolhiam o maná no sábado. Na sexta-feira Deus mandava em dobro, eles recolhiam o dobro para comer no sábado. Então era a forma de vida deles. E aí nessa hora os fariseus dizem assim: ué, por que eles estão fazendo o que não é lícito? E aí Jesus responde para eles e diz assim, Jesus é questionado, né? Por que permitia a seus discípulos fazerem isso? E ele responde com uma passagem do Antigo Testamento, que citava a atitude de Davi, quando visitou a casa do sumo sacerdote, na casa de Deus, onde estava a Arca da Aliança, e precisava de mantimento para ele e para os seus homens. Se você quiser anotar aí, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 21, de 1 a 6, conta essa história. Davi estava fugindo de Saul, e ele tinha fome, ele tinha que andar ainda, ele ia atravessar deserto, e ele estava sem comida, ele estava sem mantimento, porque ele saiu fugido. E ele tinha alguns homens que estavam fugindo com ele, debaixo dessa perseguição do rei. E ele passa pela casa de Deus, ele visita o sumo sacerdote, e ele diz assim, eu preciso de pão. E aí, o sacerdote diz, eu não tenho pão comum aqui, acabou, esse pão comum para a gente comer eu não tenho, eu só tenho o pão da proposição,
que é um pão que só os sacerdotes podem comer. Vocês não podem. Vocês não podem, porque eu não sei como é que está a condição de vocês. Os sacerdotes se purificam para comer esse pão, mas eu não sei como é que está a condição de vocês para virem comer. Principalmente porque eu sei que vocês, em tempo de guerra, longe de casa, o sacerdote diz isso para ele, se deitam com muitas mulheres. Era comum, quando os homens saíam para a guerra, e eles invadiam um território, alguma coisa, e eles se deitarem com as prostitutas por estarem há muito tempo fora de casa. Todos os exércitos daquela época, a Bíblia diz, faziam isso. Até alguns pecaram diante de Deus porque fizeram isso. E aí Davi responde, mas nós não deitamos, existe um acordo entre eu e meus homens, que nós não deitamos com as mulheres. E aí o sacerdote diz, então se vocês têm esse acordo, eu libero esse pão para vocês comerem. E aí eles pegam o pão que só os sacerdotes comiam e comem esse pão também. E aí no final Jesus diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, pois Jesus se auto-intitulou Senhor até do sábado. Ou seja, Deus está acima da lei. A graça de Deus está acima da lei. Se Jesus é a representação da graça e da salvação, isso está acima da lei. Através dessa passagem, queridos, nós vamos falar assim sobre colheita. Quantos querem colher aqui? Pergunto novamente, eu vou perguntar daqui a pouco de novo. Porque nós vamos entender, queridos, e até o MIR já liberou o decreto para 2014, que é ampliando a sua colheita. Então você não só vai colher, mas vai colher de forma ampliada, ok? Ampliando a sua colheita através do princípio da honra. É lógico que o apóstolo vai trazer a palavra específica agora, já nos próximos cultos. Quem não vai viajar, fique atento, não perca os cultos, para você receber a palavra de Deus. O apóstolo sempre vem normalmente segundo domingo de janeiro, e já traz a palavra do ano, e que vem sempre ligada a esse princípio. Mas como eu já vinha lendo a respeito de colheita, isso foi falando comigo, e Deus hoje quer nos ensinar que existe também algumas bases para colher e colher com qualidade. Na verdade, nós vamos entender que hoje nós vamos avaliar que tem pessoas que têm direito a colher e tem pessoas que não têm direito a colher. Pastor, não é todo mundo tem direito a colher? Eu queria que fosse, mas não é. Todo mundo tem direito desde que esteja direito. Mas existem situações nas nossas vidas que podem impedir as nossas colheitas. Então, vamos primeiro avaliar, segundo essa palavra que nós lemos, quem é que não tem direito à colheita. Primeiro, se você quiser anotar, os endividados. Os endividados não têm direito à colheita. Veja que a colheita das espigas, veja que a colheita da uva, lá em Deuteronômio, estava ligada ao princípio dos votos. Ou seja, estava ligado aos princípios de você. Tudo aquilo que você se propõe a fazer, você faz. Quando nos tornamos endividados? Quando propomos a fazer alguma coisa e não fazemos. Quando você quer fazer alguma coisa, você diz que vai fazer alguma coisa e não faz. Isso gera o quê? Uma dívida. Normalmente quando a gente fala endividado, logo já se pensa em dinheiro. Eu sei que você não, mas eu penso. Falou em dívida, vem na minha cabeça, dívida financeira. Mas existem inúmeras dívidas, que se nós não tomarmos cuidado, nós andamos endividados. Nós andamos com pendências. Então, quem tinha direito àquela colheita? Jesus. Por quê? Porque Jesus era um homem sem dívidas. Jesus era um homem sem pendências na vida dele. Ele tinha uma vida reta. Tudo que ele se propunha a fazer, ele fez. Tudo que ele se propôs a fazer, ele fez. Ele se propôs a ir para a cruz e ele foi. Ele cumpriu, ele pagou a dívida porque ele foi. Então, quando a gente não tem dívidas, quando a gente não tem pendências, nós temos direito à colheita. Você vê que ele faz os discípulos dele passar por ali colhendo naquela seara. Por quê? Porque ele era isento de dívidas. Jesus pagava os impostos dele.
E Jesus sempre superou, né? Em tudo Jesus supera. Olha para a pessoa que está do seu lado, bem nos olhos dela, e diz assim: em tudo Jesus supera. Tudo. Você tem que guardar isso no seu coração, querido. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é uma pessoa comum, ele é incomum. A gente vê a maioria das pessoas reclamando ou sonegando impostos. Sabe o que Jesus fazia? Pagava o imposto dele e o do outro. Pagava imposto pelas outras pessoas. Isso é algo que só uma pessoa incomum faz. É a mesma coisa chegar e falar: pastor Fred, está aqui o dinheiro, ó. Meu imposto e o teu imposto esse ano está pago, ó. E olha que a gente recolhe imposto na fonte, direto na fonte, não é pouco não. Pastor, como é autônomo, não é CLT, a gente recolhe imposto alto na fonte, todo mês. Para andar o quê? Reto. Para não gerar uma pendência, para não gerar uma dívida. Jesus pagava o imposto dele. Ele falou: Pedro, é lícito pagar imposto? Nós vamos ter que pagar esse imposto? Se nós vamos ter que pagar, se nós vamos ter que dar o exemplo de pagar esse imposto, vai agora, pesca o primeiro peixe, abre a boca dele, lá vai ter uma moeda, você tira a moeda e paga o meu e o teu imposto. Então Jesus andava sem pendências com o governo, Jesus andava sem pendências com as pessoas. Então nós precisamos entender que a colheita de espigas vinculada à lei dos votos, ou seja, não podemos ter dívidas para colher. Quando falamos em dívida, como eu já disse, pensamos logo no quê? Dinheiro, mas existem outras pendências, como pessoas que andam com a pendência do perdão, ainda não perdoaram, ou ainda não foram pedir perdão, sabe que tem que pedir perdão, sabe que estava com aquela situação engasgada, precisa resolver aquilo e não vão, é uma pendência. Outro tipo de pendência, votos não cumpridos. A pessoa faz um voto e não cumpre. A pessoa promete algo e não cumpre. Por que você acha que, como país, veja só, eu não estou aqui falando mal, vamos aqui constatar, como país, nós temos uma luta, um desafio, para que o Brasil colha no nível em que essa nação pode colher, porque a nossa nação é muito rica. Nossa nação é uma nação rica, estou falando de bens materiais, porque nós temos um governo de pendências, de promessas não cumpridas. Estou falando mentira? Estou falando mal? Não, uma constatação de uma pendência. O nosso país deveria estar colhendo no mundo inteiro, deveria estar emprestando para o mundo inteiro, mas tem pendências, aonde aqueles que nos governam prometem e não cumprem. Então existem votos que muitas vezes nós fazemos na nossa vida. Você vai e fala assim, você ouve uma palavra como essa, né? Até antes da palavra que eu falei da oração das 6, aí você vira e fala assim: a partir de segunda-feira, pelo menos uma vez por semana, eu vou orar às 6 horas da manhã. E aí você não vem. O que é isso no reino do Espírito? Uma dívida, uma pendência. A Bíblia diz que nós seremos julgados, e depois de julgados, aprovados ou condenados por aquilo que falamos. Você será julgado pela palavra que você libera. Então, temos que tomar cuidado, né? Eu vou falar umas coisas que parecem assim, simples, mas são pendências. Agora em 2014, eu vou emagrecer. Estou falando de palavras liberadas. Eu vou entrar num regime, eu vou ficar esbelto, eu vou ficar assim igual o pastor Fred, né, com prancha de surf. E aí, dia 1º, dia 2 eu estou cansado dia 1º, dia 3 eu vou viajar, volto no meio do mês. No meio do mês nunca é bom começar, porque eu vou pagar meio mês só, vou pagar o mês, vou fazer só meio mês, então começa em fevereiro, mas depois começar as aulas das crianças, e não sei o que, depois vem o carnaval, eu não pulo o carnaval, mas é um tempo que as academias fecham, e a pessoa não começa, mas tem uma palavra liberada. Eu estou falando algo simples, algo até que a gente pode levar para o lado assim, do humor, da descontração, mas é uma palavra liberada. E quantas palavras temos liberado e depois não cumprimos? Entra nessa lei do voto, entra nessa... Começaram o voto do templo e pararam.
pode até acontecer uma situação contrária e a pessoa teve que parar. Prestem bem atenção no que eu vou falar. A questão não é se teve que parar ou não. A questão é a pessoa dar uma de João sem braço, desculpe o termo, mas e ela não ir lá e enfrentar a situação. Isso é pendência. Chegar no líder dele, chegar na líder dela e falar assim, ó, eu estava fazendo... Eu peço perdão, eu não sei como eu posso restituir isso, eu não sei como eu posso fazer. Pendências, queridos, não se resolve só pagando dívidas, só com dinheiro na mão. Pendência se resolve com diálogo. Eu quero declarar que as dívidas que nesse ano 2014 você tomar a postura de ir negociar, você vai ser surpreendido pela mão de Deus te abençoando em nome de Jesus. Você quer? Você recebe? Pode dar um forte aplauso ao Senhor. Obrigado, meu lindo. Você quer ver outro tipo de pendência? Enfermidades que não vão ser tratadas. Pessoa está com aquela dor já há anos e não vai ver. Posso te dizer o que é isso? Pendência, legalidade, para que você não colha. Na saúde também, mas no seu trabalho, porque uma pessoa sem saúde não trabalha direito, não produz na mesma eficácia. Então falta colheita. Aí depois a gente pergunta, mas por que eu não estou colhendo? Eu dizia minha oferta, eu não estou colhendo por quê? Existem muitas circunstâncias que podem estar interferindo. Mas hoje Deus nos chamou, porque todo mundo vai sair daqui livre de dívidas. Você vai fazer uma oração renunciando. Esse princípio da gente falar e não cumprir, esse princípio da gente começar e não acabar, isso não vai mais se estabelecer sobre a tua vida e a tua família em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir. Aplauda aqui para o Senhor. Ele merece. Vocês lembram aqueles últimos 7 dias de jejum que nós fizemos pelo congresso? Que o apóstolo pediu para jejuar pelo congresso? Eu tive discipulado um dia antes de começar o jejum. Aí eu chamei meus 12, as 12 da pastora, e eu ministrei eles sobre legalidade, sobre pendências. E eu falei, ó, nessa semana nós vamos orar, vamos aproveitar que nós estamos em jejum, nós vamos jejuar e nós vamos perguntar para Deus o que é que tem ficado para trás da nossa vida. Porque nós vamos virar esse congresso livre disso. É lógico que tem muita coisa que você não resolveu em uma semana, mas precisava dar o primeiro passo. Então dê o primeiro passo. Os endividados não têm legalidade à colheita. Segundo que não tem legalidade para colher, os religiosos. Veja que os religiosos não só, além de não colherem, estavam tentando travar a colheita dos discípulos. A religiosidade, queridos, eu já até ministrei num culto um tempo atrás aqui, a gente falou sobre isso. A religiosidade não trava a sua vida da pessoa. Se não tomar cuidado, ela pega quem está ao redor também. Porque o religioso, ele trava a vida dele, e se bobear, trava a vida de quem está ao redor. Sabe o que Jesus disse para os religiosos? Jesus disse assim, vós não entrais no céu, e ainda ficam na porta impedindo quem quer entrar. Por causa da religião. Por causa da discussão, por causa do julgamento, por causa da condenação. Então os religiosos, ao invés de colherem, de também usufruírem da colheita que a lei permitia, eles porque ficavam avaliando se devia ou se não devia, se era ou se não era, se podia ou se não podia, deixaram de colher. Deixaram de colher. Deixa eu falar uma coisa, eu quero falar uma coisa a respeito do Natal aqui com vocês. Não vou ministrar sobre o Natal. Eu quero dizer o seguinte, o Natal, ou você participa, ou você não participa. Ponto final. Acabou. Ou você se envolve ou você não se envolve. Não tem um meio termo. Eu me envolvo no meio termo. Não tem. Porque isso é um engano. Isso é uma forma errada. Ou você acredita, então quem acredita que não deve participar, não participa. E quem acha que isso é assim, forçado ou não é, se vai participar, participe. Quer participar, participe. Eu não posso obrigar ninguém a participar ou não. Ninguém pode, nem Deus obriga sim ou não. Mas o que a gente vê, na verdade? Que pessoas não se posicionam e ficam no meio do caminho e não usufruem de nada. Perdem tudo. Ficam angustiadas. Se você quiser saber mais do Natal, eu converso contigo depois. Deus já me ministrou muito a respeito disso.
Mas o que eu quero dizer aqui é que a religiosidade, ela pode te impedir de se posicionar naquilo que é o princípio de Deus para a sua grande colheita. Mas hoje Deus também vai nos fazer totalmente livres de qualquer religiosidade, daquela visão religiosa das coisas, de ficar julgando se o irmão deveria ou não deveria, se fez ou não fez, se foi ou ficou. Não, seus olhos vão ser voltados para uma grande colheita que Deus tem para a sua vida. Queridos, o religioso olha para o irmão, o espiritual olha para Deus. E eu quero te dizer que os teus olhos vão estar em Deus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. E a fé que Ele vai plantar no teu coração vai fazer você viver o sobrenatural em nome de Jesus. Levante sua mão e diga assim: Pai, eu recebo a porção de fé que o Senhor tem para mim. E nessa fé eu vou romper e vou colher em nome de Jesus. Amém? Agora pode aplaudir o Senhor. Então, os endividados não têm direito à colheita. Os religiosos não só acabam não colhendo, mas acabam até às vezes impedindo outros de colherem. Outro tipo de pessoa que não colhe são os escravos. Essa palavra, ela também nos mostra isso. Existem muitas formas da gente estar escravizado. Quando Jesus diz assim: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, ele estava falando de uma classe de pessoas que estavam escravizadas num conceito. Estavam presas num conceito, não conseguiam se libertar daquele conceito. E a gente pode aplicar uma outra frase na vida de muitas pessoas, que é o seguinte: o dinheiro deve servir o homem e não o homem servir ao dinheiro. É uma forma de escravidão. Pessoas que são escravas do dinheiro, escravas dos conceitos, escravos do conhecimento. Queridos, tudo que existe aí é para nos servir. Deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção nisso. Fora a Deus e a seu irmão, você não pode servir a mais nada. Sabia disso? Biblicamente você só serve a duas pessoas: a Deus em primeiro lugar e aquela pessoa que está aí do seu lado. Faça sempre a pessoa que está do seu lado como alguém maior que você e a sirva. É isso que a Bíblia diz. O resto deve nos servir. Só que o que a gente vê muitas vezes, por várias circunstâncias, as pessoas escravizadas em conceitos, escravizadas em tradições. Pessoas que, volto a falar do Natal, nem gostariam mais de comemorar o Natal, mas comemoram porque estão escravizados àquele conceito familiar, àquele princípio. Por isso que eu falei, ou pratica ou não pratica, ponto final. Não pratique porque você tem medo de alguma coisa. Isso é escravidão, isso é prisão. Deus quer que você seja livre em tudo que você faça. E foi para a liberdade que Deus te libertou. Então o que acontece? As pessoas acabam o quê? Escravizadas. Trabalham demais para ter dinheiro. Escravos do trabalho. Escravos do futuro. O medo do futuro, queridos, escraviza. Sabe o que a Bíblia diz? Que o teu futuro é de glória. O teu futuro é de vitória. Então você não precisa ter medo. Não se preocupe com o amanhã, deixe que o amanhã já se resolva. Hoje você serve a Deus, você se entrega a Deus, você se submete a Deus e Ele opera o sobrenatural na tua vida. Cuidado para não ser escravo do futuro. Cuidado para não ser escravo de um relacionamento. Cuidado para não ser escravo de situações que podem, na verdade, estar o quê? Te afastando de uma colheita que Deus tem para você. Então você não pode servir a dois senhores. A Bíblia foi muito clara. Ou você agrada um e aborrece o outro, ou você aborrece um e agrada o outro. Você tem um Deus a quem você serve. E você tem o seu irmão a quem você serve. Tudo o resto é para te servir. Tudo o resto é para te servir. O dinheiro é para te servir. Tá certo? O casamento é para te servir. Você serve a tua esposa, o teu marido, mas a base do casamento é para te servir. É para te abençoar como família. Cuidado para você não se tornar escravo de nada.
Porque tudo pode o quê? Te roubar da sua colheita. E eu vejo um povo colhendo em 2014 como nunca colheu nos últimos anos. Isso é possível. Apesar dessa palavra vir com esses princípios até meio sérios, até meio duros, assim, na forma dela acontecer, na verdade ela é um esclarecimento. É como o pastor Fred falou, ela é uma renovação da nossa mente. Quantos de nós imaginávamos que um endividado não tinha direito à colheita? Quantos de nós imaginávamos isso? Não imaginávamos. Mas Deus veio hoje abrir a tua mente. Por quê? Você não vai ser mais escravo de nada, você não vai ser mais endividado com nada. Em nome de Jesus, tudo aquilo que te segurava e não permitia a sua colheita, hoje vai cair por terra. Nós vamos sair daqui diferentes. Deus falou, o meu povo vai entrar 2014 de uma forma diferente. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga eu creio. E dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Agora, se segundo essa palavra esses não tinham direito à colheita, a pergunta é, quem é que tem direito a colher? E eu vou partir aqui da premissa, queridos, de que você é um semeador, porque essa palavra não fala de semeadura, ela fala de colheita. E eu entendi que se Deus veio falar de colheita é porque você já semeou. Quantos aqui vêm semeando? São fiéis. Não estou falando dízimo, semeando, não. Semeando o seu tempo, indo na célula, vindo nos cultos. Quantos aqui estão semeando? Oração, jejum. E você é um semeador. Deus falou assim, ó, você não vai falar porque a colheita é fruto da semeadura. Isso eles já sabem. Então, a semente já foi plantada. E essa palavra veio falar sobre colheita. Queridos, 2013, o ano da maturidade, foi ano de semeadura. Semear a fé. Semear a perseverança. Meu Deus, quantas situações para a gente desistir de tudo. Eu sei que você não foi, estou falando de outro povo. Amém? Mas quando a gente profetizou, é o ano da maturidade, Deus falou, então vou amadurecer esse povo agora. E a maturidade não vem na bonança. A maturidade não vem quando tudo deu certo, a maturidade vem no desafio. A maturidade vem quando você tem que aprender com aquela perda, com aquele prejuízo, com aquela situação que deu errado. E aí você aprende, e aí você amadurece, e aí você gera conhecimento e experiência em cima daquilo. Então isso era maturidade. E no tempo da maturidade você teve que semear muito. Você teve que semear a perseverança, você teve que semear um caráter indesistível para continuar a estar aqui. Então hoje nós vamos falar de colheita. A semente foi plantada, então nós estamos falando de colheita. E quem é que tem direito a essa colheita? Primeiro, quem é discípulo. E eu perguntei a algum discípulo de Jesus aqui? Amém? Veja que Jesus levou os seus discípulos para a seara. Quem é discípulo tem direito a colher. Precisamos nos avaliar o quanto somos discípulos de Jesus. Ele mesmo nos ensinou que os seus discípulos de verdade, primeiro, têm uma vida de renúncia. Aquele que quiser ser meu discípulo, que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Qual é a cruz? Qual é o símbolo da cruz? O que a cruz simboliza? Renúncia, entrega, morte. Esse é o princípio. Então, quando Jesus disse, aquele que é meu discípulo, que quiser vir após mim, tem que tomar a cruz. Ou seja, tem que renunciar, tem que abrir mão, tem que entender que muitas coisas aí fora, que parecem bonitas, coloridas, reluzentes, nem sempre são de Deus. Nem sempre não são de Deus, só parecem. Então o que nós precisamos entender? Que precisa haver um princípio do quê? De renúncia. Os discípulos são conhecidos pela postura de renúncia. Nessa manhã de domingo você renunciou. Renunciou dormir até mais tarde. Renunciou estar com a sua família, talvez sua família esteja aqui, ou talvez muitos ainda não estão. Renunciou outras coisas para estar na presença de Deus. Isso é postura do quê? De discípulo. Quando você vai à célula, quando você faz parte de um discipulado, quando você abre a sua casa para a célula, você renuncia àquela privacidade naquele dia. Tudo isso é renúncia. Os discípulos são conhecidos pela renúncia. Marcos 8, 34. Mas os discípulos também são conhecidos quando amam ao próximo. Então, se o discípulo tem legalidade para a colheita, nós estamos agora avaliando quem é discípulo. O discípulo é aquele que renuncia, o discípulo é aquele que ama o próximo.
se amares uns aos outros, sereis reconhecidos como os meus discípulos. João 13:35. Então o amor, queridos, é uma marca também que deve existir na vida do discípulo. Amar o próximo, amar as vidas, amar seu líder, amar o seu pastor, amar o seu discípulo, amar sua família, amar quem te persegue, amar quem fala mal de você. São princípios de um discípulo. Então outra marca do discípulo, aquele que pratica os meus mandamentos. Se praticarem os meus mandamentos, sereis conhecidos como meus discípulos. Então, outra forma de ser conhecido como discípulo. Então, se o discípulo pode colher, quem é discípulo? Deus está mostrando. E não tem muito segredo em ser discípulo. É o eixo, é simples. É amar, é renunciar, é abrir mão um pouquinho pelo bem-estar do próximo. É abrir mão dentro do seu casamento. Quando você abre mão dentro do seu casamento, você abençoa a tua esposa, o teu marido. Então você colhe fruto lá dentro, é colheita. A renúncia traz colheita. Então é renunciar, é amar, é praticar os mandamentos. E os discípulos, em João 15:8, também são aqueles que dão muito fruto. E eu estou diante de um povo frutífero. Eu estou diante de um povo que gera fruto. Fruto de arrependimento, fruto do Espírito Santo, fruto de vidas, porque a tua célula vai crescer, vai multiplicar, vai frutificar em outras células, novos territórios, novas geografias. Deus tem territórios novos para a tua geração, para a tua célula, para o teu povo, para os teus 12, em nome de Jesus. 2014 a colheita será em tomada de territórios na sua vida, em nome de Jesus. Você tem que receber isso, você tem que crer nisso, porque o discípulo dá fruto. E você vai dar muito fruto. Eu vos designei, Deus diz. Eu vos desenhei, eu vos criei, eu vos estabeleci para que deis muito fruto. E o teu fruto permaneça. Então também vai ser um ano que você não vai perder fruto nenhum. Nome de Jesus. E até os que você perder em 2013 vão voltar. Você crê nisso? Então dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Então, primeiro, quem tem direito à colheita? Quem é? Discípulo. Jesus mesmo leva os discípulos dele para colher. Jesus levou os discípulos à seara. Eu já posso ver muitos líderes aqui formando equipes que vão colher. Queridos, você como líder, você deve trabalhar a sua equipe, ensiná-las a colher, levá-las pelo caminho da colheita. É Jesus que levava os 12 dele. E os 12 deles iam fazendo o quê? Colhendo. A Bíblia diz que Jesus multiplicava o pão. E depois os 12 dele vinham recolhendo o que sobrava, o que sobejava. Então, quem leva os discípulos à colheita é o líder. Deus vai te dar sabedoria, instrução, revelação, discernimento de como levar a tua equipe a colher cada dia mais, em todas as áreas. Queridos, eu quero aqui, nessa hora, honrar a vida do nosso apóstolo, Fábio Abud. Ele é um homem que trabalha na equipe dele. Eu tenho irmãos 12 aqui que podem confirmar isso. Ele trabalha nas nossas vidas. Todos os 12 do apóstolo mudaram de vida, melhoraram de vida, porque o apóstolo trabalhou nisso. Uns mais, outros menos, uns em algumas áreas, outros em outras, mas ninguém pode falar que é o mesmo. Pode, pastor Tiago? Ninguém mais pode falar que é o mesmo. Nós crescemos de alguma forma, nós avançamos, mas a gente vê isso como característica de liderança no apóstolo Fábio. Ele faz a nossa mente romper com conceitos pequenos, ele leva a gente a sonhar grande. Por que a gente estava lá no ginásio do Ibirapuera? Por que a gente estava lá? Porque o nosso apóstolo nos leva a sonhar grande. A gente enchia aquele ginásio já nesse mês de dezembro? Não, todos nós sabíamos disso, mas cada um que subiu lá, cada pastor que abriu lá falou: olha ao seu redor. E aí você olhava aquilo. Eu vou te falar, meu coração entrava assim, batia forte quando eu olhava aquilo lá. Sonhando alto, sonhando grande. Então o líder, e você é um líder, e você foi escolhido por Deus como líder, você precisa da parte de Deus estratégia para levar a sua equipe a colher, a sonhar, em nome de Jesus. Então, quem tem direito à colheita? Primeiro, quem é discípulo. Segundo, quem está atento ao tempo da colheita. De que adiantava Jesus passar por aquele caminho se não fosse tempo de colheita?
Eles não iam colher, só iam passar. Então tem um tempo certo para a gente colher. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, tem um tempo certo para a gente colher. Fica olhando, diga assim, há tempo de plantar e há tempo de colher. Amém? Entendam isso. Tem um tempo certo da colheita. Nós, no mundo em que vivemos, nos tornamos às vezes o quê? Imediatistas. Queremos a colheita logo. Queremos a colheita para amanhã. Queremos a colheita hoje, se possível. Poxa vida, eu já me converti faz um mês. E ainda não mudou nada. O cara viveu 40 anos fazendo aquilo que você fazia também. E agora quer colher tudo. Tem uma passagem, uma ministração que me marcou sempre, a forma como ela foi ministrada, que mostrou assim, Moisés passou 40 anos no Egito. Ele precisou de 40 anos no deserto para se descontaminar e começar a colher. Colher o propósito de Deus na vida dele. É lógico que Deus hoje está acelerando o processo, tá bom? Olha o que teve gente que fez, ufa! Deus está acelerando, fica tranquilo. O tempo é outro já, tá? Nós estamos em outro tempo. Mas ele precisou, para ele poder usufruir da colheita de forma perfeita, ele precisou ser tratado. Queridos, existe tempo para tudo. Deixa eu falar numa área para mim que é muito delicada e muito séria. E que eu não brinco de jeito nenhum, meus discípulos sabem disso. É a área da família, é a área do casamento. Tem o tempo certo para colher casamento. Tem ou não tem, Maurício Centurião? Ó, sorriu, não sei porquê. Sorriu. Tem um tempo certo. A gente quer no nosso tempo, mas deixa eu te falar, tem um tempo certo. Para alguns, o tratamento é um pouco mais demorado, para outros é mais rápido, mas nós precisamos saber o tempo certo. Para mim, para minha vida, o casamento demorou 6 anos na igreja. Para a pastora Rosângela, 1 ano e meio. Menos de 1 ano e meio. Demorou 6 anos para eu casar. Para o pastor Tiago, 10. Eu não ia citar, mas já que você falou. Sabe por quê, queridos? Porque colher antes do tempo, tá verde? Colher depois do tempo, estragou, tem bicho. Então tem um tempo certo. E Deus vai te dar discernimento para a colheita perfeita na tua vida, em nome de Jesus. Queridos, não dá para colher antes do tempo. Cuidado com a colheita antes do tempo. Jesus levou os discípulos dele na época da colheita. E se você seguir os passos de Cristo, você vai passar pela seara na época da colheita, vai colher abundantemente, vai colher para você, para a tua família, para os teus discípulos, para quem caminhar ao teu redor. Tua colheita vai ser tão grande que você não vai poder usufruir dela sozinho. Você vai espalhar ela por muitas pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Se você recebe isso, expressa no nível que você recebe. Então colher casamento tem um tempo certo. Para colher um novo emprego tem um tempo certo. Não vai pular de emprego antes do tempo. Só por uma oferta que parece ser melhor. Cuidado. Para colher uma nova célula tem um tempo. Líderes, tem o tempo certo de enviar o teu discípulo. Tem a hora certa. Discípulos, está chegando a hora de você ter a sua célula. Quantos aqui não são líderes de célula ainda? Faz assim para mim. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes a hora certa dessa célula ser multiplicada. Eu sei que muitos aqui, 2014 é o ano dessa célula se estabelecer. Eu abençoo com vidas, com discípulos, com casa, com lar, com anfitrião, com Timóteo, com toda a estrutura, para que a Tua célula seja forte, firme e multiplicadora, em nome de Jesus. Só quem recebe, aplauda o Senhor. Muitas células. Nós não vamos mais ter esse histórico de multiplicar a célula, recolher célula. Isso acabou. É tempo de colheita. Amém? Então, tem um tempo. Quem é que pode colher? Quem é discípulo? Quem está atento ao tempo da colheita. Deus tem uma colheita para a sua vida. Você precisa estar atento. Também não deixa passar o tempo. Não deixa passar. Fica atento ao que Deus tem para você. É Jesus que te leva na hora certa para colher. Então o que você precisa? De intimidade com Deus. Precisa estar atento
a voz de Deus. Precisa se consagrar, investir tempo na presença de Deus, porque daí Ele vai falar para você: vem comigo agora que nós vamos atravessar uma seara e você vai colher abundantemente. É Ele que vai te levar. Não vá na frente, não vá sozinho, deixa Deus te levar para a tua grande colheita. Fique atento, porque Ele já está falando contigo. Ele já está te mostrando que tem áreas da sua vida que Ele quer ver você sim colhendo, e muito em nome de Jesus. Tem pessoas que passam tempo semeando, mas não conseguem esperar o tempo da colheita. Dizem: Deus está demorando em me abençoar. E aí se precipitam. E aí ficam ansiosos. E nessa precipitação, queridos, ao invés de colher e ser abençoado, acaba sofrendo grandes dores. Acaba sofrendo muitas consequências. Não seja desses. Seja daqueles que Deus leva para a colheita. O discípulo espera o líder ir para seguir os passos. Não sai indo na frente. Então, espere Jesus andar e ande junto. No povo do deserto lá não tinha uma nuvem. Aquela nuvem parava, todo mundo parava, ninguém ia. Quando a nuvem andava, todo mundo andava. Então você precisa estar atento à nuvem. Se a nuvem está andando, vá. Se a nuvem parar, pare. Esse parar não é retrocesso. Esse parar é estratégico de Deus. Toda vez que a nuvem parava, Deus tinha uma estratégia nova. Deus tinha uma direção nova para o povo dele. E eu declaro que muitas direções vão vir para você. Deus tem direção para a tua vida e para a tua colheita, em nome de Jesus. Então, primeiro, quem pode colher? Quem é discípulo. Segundo, quem está atento ao tempo da colheita. Terceiro, quem busca viver em santidade. Esse tem direito à colheita. Veja o que Davi pôde dizer ao sacerdote: eu e meus homens podemos comer do fruto da colheita, pois não estamos em pecado. Guarde algo no seu coração: quem luta contra o pecado vai poder reivindicar sua colheita. Então você precisa lutar. O não pecar, ou o não viver em pecado, não é a perfeição que já poderíamos alcançar hoje, porque isso é muito difícil. Estar perfeito, nunca errar. Não, erramos sim, falhamos sim, mas qual é a sua luta interna hoje? Quando você falha, vem aquela angústia de falar: puxa, eu falhei com o Senhor, Deus esperava de mim e eu não correspondi. Ou vem aquela assim: falhei, faz parte, amanhã se der eu não falho mais. E aí vem e falha de novo. E aí vem falha de novo. Então, não está falando assim: quem é totalmente santo vai reivindicar a colheita. Mas quem luta contra o pecado, quem busca viver por princípios, quem faz uma aliança com Deus. Porque Davi e seus homens fizeram uma aliança: nós não nos deitaremos com as mulheres nas nossas viagens de guerra. Fizeram uma aliança. E porque cumpriram a aliança, puderam colher. Puderam comer do pão que não era lícito para eles. Então, queridos, quando você faz uma aliança com Deus e persevera nessa aliança, você vai poder reivindicar a sua colheita. E eu declaro que Deus vai te sustentar diante das adversidades. Deus vai te sustentar diante de tudo aquilo que possa vir como uma seta, como uma obra maligna para tentar te roubar a santidade, para fazer você tropeçar. Deus mesmo vai te blindar de todas essas coisas, queridos. O pecado, ele gera interferência na nossa colheita. Tem colheitas que estão prontas na nossa vida, mas o pecado pode atrasar. Você vê, o povo de Deus, voltando lá para o deserto, o povo de Deus bateu na porta da terra prometida, mas porque pecou, voltou para trás. E aquela colheita que eles poderiam ter feito naquela época, demorou mais 40 anos para ser feita. 40 anos tiveram que esperar para colher algo que eles chegaram a ver. Queridos, tem gente que está vendo a colheita, mas não está podendo pegar. Por quê? Porque ainda não se decidiu por uma vida em santidade. Precisamos decidir se separar para Deus. É uma decisão pessoal. Deixa eu dar um testemunho do meu filho aqui, Rubem, que está assistindo aqui o culto. É uma decisão. Não é fácil, mas é uma decisão.
Ontem eu estava jogando videogame com ele. Estava perdendo dele. Só que aí eu virei o jogo. E aí, no último minuto, ele ia chutar uma bola lá e o jogadorzinho dele errou a bola. Chutou para fora. E aí ele ficou irado. E disse assim, vai sim. Foi gol contra, é isso? Obrigado, por isso que ainda bem que você está aqui. O jogador dele fez o gol contra no último minuto e eu ganhei o jogo. E ele virou e falou assim, vai sim. E parou. Aí eu virei e falei, Rubem, o que é que você ia falar? E aí ele começou a chorar. Eu falei, o que foi, meu filho? Você ia falar o quê? Aí ele virou para mim e falou, pai, é muito difícil. Todo mundo lá fora fala isso. É difícil para mim. Eu não consigo aguentar. E chorava. Isso era uma luta de quem não queria romper um princípio. 9 anos, queridos, lutando contra o pecado. A colheita não é daquele que já acertou tudo. A colheita é desses que vai abrir o coração e falar, Senhor, tá difícil, eu não estou aguentando sozinho, mas me ajuda porque eu quero colher. Gente, não é fácil para mim, não é fácil para você, mas é possível. Ele conseguiu, ele não falou. Ele segurou e ele chorou depois e falou, tá difícil. E eu falei, meu filho, não precisa chorar. E quem chorou fui eu, né? Falei, meu filho, vem cá. Não é fácil. E aí ele falava assim, mas todo mundo lá fora fala. Eu falei, mas você não é do mundo. Você é separado do mundo. Santo quer dizer aquele que decide se separar do mundo. Então a minha sugestão para ti, nesse último culto do ano, é se separe. Se separe para Deus. Porque esses têm direito a reivindicar a colheita. Davi disse, eu posso, sacerdote. Você vê que Davi não era sacerdote. A colheita não é só para o sacerdote, para o pastor. A colheita é para todo o povo. A colheita é para todos os discípulos, para quem é discípulo. Para quem está atento e para quem se santifica. Precisamos decidir se o que a gente quer é as coisas de Deus ou o que a gente quer é as coisas do mundo. Como eu falei, se decida por algo. Sugestão? Pelas coisas de Deus, porque eu decidi por isso e estou experimentando isso, até na vida dos meus filhos. Isso é uma dádiva de Deus. Ver meu filho com 9 anos lutando contra o pecado. Isso é uma dádiva. Isso é para eu agradecer 2014 já o ano inteiro. Eu já tenho um motivo para agradecer o ano inteiro. E você vai ter muitos motivos para agradecer. Mas nós precisamos decidir se queremos colher. Não atrase mais a colheita em sua vida. Decida pela santidade hoje mesmo, não é amanhã. Não é depois no primeiro dia do ano eu vou decidir pela santidade. Você vai fazer isso com o regime, tudo bem. Se você vai fazer isso com a academia, sem problemas. Mas santidade é hoje. Precisamos decidir ser santos. Separe-se para Deus. Não se contamine com aquilo que o mundo oferece. Que você sabe começa sempre com uma aparência muito boa, mas o final é muito mal. É muita dor, é muita angústia, é muito choro, é muita tristeza. E a minha pergunta é, qual é o tipo de colheita que você quer ter em 2014? Como você quer terminar 2014? Eu quero te projetar agora para o final do ano que vem. Deus quer te lançar agora para dia 29. Hoje é 29? 29 de dezembro de 2014. Não é mais hoje. Como é que você quer estar? Ou talvez vai ser dia 28, um dia antes do culto. Como é que você quer estar aqui? No último culto de 2014. Ainda endividado? Ainda desatento à colheita que passou durante todo o ano? Eu creio
que no último culto de 2014, você vai estar aqui celebrando a maior colheita de todos os tempos na sua vida. Saiba que na presença de Deus, a colheita nunca é comum. Olha o que o sacerdote disse para o rei Davi: o pão comum, a colheita comum, eu não tenho mais. Eu só tenho a colheita incomum. Eu só tenho a colheita sobrenatural. Eu não tenho mais colheita comum aqui. O pão comum acabou. Aquilo que você podia fazer sozinho, aquilo que você resolvia sozinho, o que eu tenho para você aqui hoje é uma colheita incomum. É algo sobrenatural. É algo que só aqueles que estiverem na casa de Deus, que estiverem debaixo dos princípios de Deus, é que vão poder colher. E eu quero te dizer que é essa colheita que Deus tem para a sua vida em 2014. Mas não colheremos algo incomum. E você já ouviu isso, se as nossas atitudes continuarem as mesmas, comuns. Nós só colheremos o incomum se a partir de hoje semearmos em comum. Davi disse: eu não sou como os outros. Eu e meus homens não são como os outros exércitos. Nós agimos diferente. Nós temos aliança. Nós temos compromisso. Eu quero te dizer que aqueles que perseverarem em compromisso e aliança terão uma colheita em comum. O pão em comum de Deus vai vir na tua direção e no tempo certo você vai colher no sobrenatural em nome de Jesus. Quantos querem viver isso? Então eu queria que você ficasse de pé aonde você está. Porque Deus tem colheita para nós. Mas se nós primeiro não olharmos para isso que essa palavra nos ministrou, de que existe um tempo para essa colheita, de que algumas pessoas não têm direito à colheita, como os endividados, aqueles que têm pendência, ou aqueles que hoje vêm. Quem são os religiosos? Aqueles que não se envolvem. Vem no culto, ouve a palavra e vai embora. Né? Dizem que tem uma religião. Eu sou evangélico, eu vou numa igreja evangélica, então eu sou evangélico. Mas evangélico não é quem vai numa igreja evangélica. Evangélico é aquele que vive os princípios do evangelho. É diferente, ok? Crente não é aquele que crê em Deus. Crente é aquele que obedece, porque crer e obedecer na língua hebraica tem o mesmo radical. O crer é aquele que obedece. Então, o religioso é aquele que vem, ouve a palavra, recebe, se alegra. Algumas coisas põe em prática, o que vale a pena põe em prática, o que não gosta muito não põe. Então nós precisamos erradicar isso das nossas vidas. As inadimplências, as pendências, a religiosidade, os princípios que ainda nos escravizam em alguma coisa. E eu queria que você agora fechasse seus olhos e orasse a Deus, segundo isso que foi ministrado, segundo esses princípios que foi estabelecido. Você fizesse a sua oração a Deus, pedindo para que Deus te livre. Se você está inadimplente hoje, vá diante de Deus e peça para que Ele te livre das inadimplências. Peça para que Ele te livre das práticas de você falar e não cumprir, de você agir e não cumprir, de você prometer e não cumprir. Hoje Deus quer te livrar disso. Hoje Deus vai fazer você sair daqui sem dívida nenhuma. Porque a atitude começa no espírito. Enquanto tocar esse louvor, que fala de uma colheita abundante, que fala da forma de você colher na totalidade. Primeiro, ore a Deus agora. Confesse o seu pecado, a sua dificuldade, a sua luta. Não deixe nada te roubar nesse momento. Não se distraia com nada. Mergulhe na presença de Deus agora, para que Ele possa fazer com que esse dia seja memorável na tua vida, aonde daqui a um ano você se levanta e diga: a minha história mudou por completo. Ore a Deus agora. Nós cremos nisso. O Espírito Santo de Deus
Espírito Santo, o Espírito Espírito Santo de Deus está aqui. vem ministrar, O Espírito vem restaurar, de Senhor. Deus está aqui para libertar, para curar, para transformar. Vem transformar, Senhor. Abra sua boca, Deus, agora. Fale com Ele. Sim, Senhor. Ele vai, você pode crer. Ele vai operar milagres e restituir tudo que foi perdido. Ele vai operar milagres e restituir tudo que foi perdido. 100 vezes mais. Ele vai operar nesse lugar. 100 vezes mais. 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 Agora sim, levanta suas mãos e diga: o Espírito. O Espírito Seja transparente com Deus. de Deus Confesse a Ele as suas inadimplências, está os medos, as dúvidas. aqui. Se for necessário, chore diante dele, como o Rubem fez ontem. Ele não se importou em chorar e falar que estava difícil. Confesse aquilo que tem faltado de santidade na sua vida. O Espírito está aqui para nos libertar, para nos curar. Para transformar e restaurar, para mover o sobrenatural em nosso meio. Que Ele vai fazer. Ele vai operar milagres e restituir tudo que foi perdido. Ele vai operar milagres e restituir tudo que foi perdido. Quantas vezes, meu irmão? 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ele vai operar. Já está operando. Milagres e restituir tudo que foi perdido. Ele vai operar milagres e restituir tudo que foi perdido. Quantas vezes, meu irmão? 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Glória a Deus.
Coloque diante dele as vezes em que você foi precipitado, não esperou o tempo da colheita, Se você crê, pode dar um aplauso. ficou com medo, ficou com dúvida. Ore a Deus, peça para Ele te visitar e te dar sabedoria para esperar o tempo certo, discernimento para colher no momento certo. Peça intimidade com Deus, para que você caminhe junto com Ele, para que você ande junto com Ele, para que você deixe que Ele te leve à seara no tempo da colheita. Faça a tua oração, fala: Senhor, eu me precipitei, Senhor, eu devia ter esperado, ou Senhor, eu não fiquei atento, as coisas passaram, as oportunidades esse ano passaram, a minha colheita foi mais uma colheita comum nesse ano, mas eu não quero mais isso. Ore a Deus, diga isso para Ele.